Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era uma segunda-feira, no intervalo do almoço, estávamos ali no refeitório quando um colega falou: escuta, vocês viram o que estão comentando? Parece que a Marli perdeu o marido esse final de semana. Olha, eu levei um susto tão grande quando vi aquilo, porque apesar de não termos, assim, muita intimidade, eu e a Marli já tínhamos conversado algumas vezes. Tudo bem que foi basicamente assunto de trabalho, só que mesmo assim, eu fiquei chocado. Tanto que perguntei: mas perdeu como, Alceu? Ele morreu? Cara, para te falar bem a verdade, não sei direito. Eu escutei o pessoal comentando assim por alto, mas nem fiquei fazendo muita pergunta, porque eu dei uma passada de olhos assim pelo refeitório e avistei a Marli sentada junto de uma mesa almoçando. Lembro que pensei: puxa, que mulher de fibra. Perdeu o marido no final de semana e já está trabalhando. Fiquei sentido, porque deve ser uma situação muito delicada. Depois, inclusive, me aproximei para lhe dar os pêsames. Estendi a mão para ele e falei: puxa, Marli, eu fiquei sabendo o que aconteceu com o teu marido. Meus sentimentos, viu? Você está precisando de alguma coisa? Ela fez uma cara assim que eu não consegui. Ficou me olhando, como se não estivesse entendendo. Eu então perguntei: desculpa o meu jeito, mas quantos anos tinha o teu marido? Ele morreu de quê? Nessa hora, pro meu espanto, ela deu um sorrisinho amargo assim, sabe? Só que sei lá, não sei se era de tristeza, de melancolia ou de nervoso. Ou, sei lá, de espanto. Meu marido não morreu, Jefferson. Aquele safado foi embora. Me largou por outra mulher. Aliás, antes tivesse morrido. Imagine a cara que eu fiquei, sabe? Porque foi uma situação tão constrangedora. Eu devia, sabe, ter me informado melhor antes de chegar lá na mulher e falar aquilo. Mas, enfim, fiquei com aquela cara diante dela sem saber o que dizer. Eu dando os pêsames para a mulher, pensando que o marido dela tivesse morrido, quando, na verdade, quando comentaram lá para o meu amigo que ela tinha perdido o marido, não era para a morte, não. Tinha sido para outra criatura. O Alceu tinha contado aquilo que tinha ouvido, assim, por cima. Aí descubro que não era nada daquilo. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Cheguei a pedir desculpa. Falei que tinha entendido tudo errado, mas, sabe, ela levou na boa. Inclusive, acabou me falando outra coisa. Estava pensando seriamente em pedir a conta e voltar para Irati, porque toda a família dela era de lá. Segundo ela não teria condições de se virar sozinha, pagar aluguel, água, luz, mercado, enfim, todas as despesas de uma casa, sem contar que tinha um casal de filhos pequenos. E ainda acrescentou assim, em tom de desabafo: o Luiz não pensou nem nas crianças quando resolveu ir embora. Você acredita? Como que um pai pode agir assim? Você que é homem, me responda. Perguntei se ele não ia pagar a pensão. E ela falou que nem sabia onde o cara estava. De modo que não tinha nem como pensar nesse tipo de coisa, pelo menos por hora. E conhecendo o ex-marido, agora ex, né? Como conhecia, tinha certeza de que não teria pensão, nem cuidado, nem telefonema para saber das crianças. Por isso, a ideia dela era procurar um advogado e botar o safado na justiça. Repito, eu tinha conversado com a Marli poucas vezes. E todo assunto assim relacionado ao serviço. Mas deu para notar que era uma mulher forte. Lhe dei uns conselhos, pedi que ela pensasse melhor antes de pedir a conta e voltar para o interior. Falei que ela tinha de pensar nos filhos também.
Cheguei a dizer que a gente podia fazer ali uma vaquinha entre nós, funcionários, colegas, né? Ajudar no que fosse preciso. Ela agradeceu a minha preocupação e falou que ia pensar o que faria da vida. Mas que muito provavelmente voltaria mesmo lá para a cidade dela, Irati, já que toda a família era de lá. Olha, o fato é que toda essa história acabou nos aproximando. Éramos colegas de trabalho há quase 2 anos. De maneira que, enfim, a gente só tinha conversado coisa banal assim, nunca um assunto pessoal. De maneira que aquele assunto acabou nos aproximando, de uma certa forma. Acabamos até almoçando juntos, novamente, ali no refeitório, na mesma mesa, dali a 3 dias. Eu estava sozinho na mesa, já tinha me servido. Aí ela passou assim por mim, com a bandeja na mão, e perguntou se podia sentar ali comigo. Claro que podia. Foi inevitável voltarmos ao assunto daquele outro dia. Perguntei se ela tinha mudado de ideia. Ela falou que não. Ia voltar mesmo lá para o interior. O aluguel que ela pagava era muito caro e lá não precisaria nem se preocupar com isso, porque tinha a casa da mãe. E sabe, naquela hora, ouvindo ela falando sobre aluguel, me deu um estalo. A minha ex-sogra tinha umas casinhas de aluguel. Na verdade, eram do meu ex-sogro. Mas aí ele faleceu e, naturalmente, quem ficou tomando conta foi ela. Eram casinhas simples, pequenas, todas no mesmo terreno. Mas quem sabe tivesse alguma desocupada. Comentei assim por cima com ela sobre essas casas e falei que poderia conversar com a minha ex-sogra para ver o que ela achava, né? De repente, não sei, numa dessas, ela nem precisasse pedir a conta e voltar lá para Irati. Era só se mudar para uma casinha mais simples, com um aluguel um pouco menor. Ela ficou feliz, agradeceu um monte. Eu então liguei para a dona Sara naquele mesmo dia. Apesar de eu ter me separado da filha dela, a gente continuou se dando bem. Ela gostava de mim. E olha, por sorte, ela falou que tinha realmente uma casa que havia sido desocupada fazia pouco tempo, 4 ou 5 dias. Imagine a coincidência. E ela ainda não tinha alugado para ninguém. Então falei que tinha uma conhecida minha, que estava interessada, e deixei combinado para irmos até lá no sábado, para que a minha amiga desse uma olhada. Depois conversei com a Marli e ela ficou animada. Principalmente quando falei o valor do aluguel, que era menos da metade do que ela estava pagando. Ficou toda agradecida. Ela já tinha até conversado com o proprietário da casa onde morava e avisado que sairia no final daquele mês, ou seja, não tinha mais como voltar atrás. No sábado, depois do nosso expediente, eu então a levei de carro até o terreno onde a minha ex-sogra tinha aquelas casinhas. Ela já estava lá esperando a gente quando a gente chegou. Só que não sei, eu senti que ela me olhou de um jeito esquisito quando me viu saindo do carro acompanhado da Marli. Quer dizer, fez aquela cara, mas não falou nada. Mostrou a casa para a Marli e deu para sentir que a Marli gostou. Não devia ser do mesmo padrão da outra casa onde ela morava, mas enfim, pelo menos iria conseguir pagar o aluguel. Para resumir, no fim acabou dando tudo certo. O detalhe foi que a dona Sara me chamou num canto, a uma certa altura, e fez aquela pergunta assim, de um jeito malicioso. Sabe quando a pessoa pergunta, mas na verdade está meio que afirmando? Ô Jefferson, eu sei que não é da minha conta, mas de onde que você conhece essa mulher? Vocês têm alguma coisa? Sabe, eu fiquei tão sem jeito com aquela pergunta, mas respondi no ato. Claro que não, dona Sara. Que isso? A gente só é colega de serviço. Ela trabalha na mesma firma, tá passando por uns problemas, aí eu resolvi ajudar. Mas é só isso.
Ela deu assim um sorrisinho, mas sabe quando a pessoa sorri como não acreditando muito? De qualquer maneira. Elas deixaram tudo acertado. Assim que entramos no carro, a Mali estava tão eufórica e tão feliz que me deu até um abraço. E sabe, não sei explicar, mas eu acho que foi aquele gesto, aquele abraço, que acabou despertando alguma coisa assim em mim, principalmente porque depois do abraço, ela ainda me deu um beijo no rosto. Ficou numa alegria, sabe? Enquanto eu fiquei me sentindo meio confuso. Acabamos indo almoçar juntos. Fiz questão de lhe pagar o almoço, num lugar assim bem bacana. E a gente conversou tanto nesse dia. Ela falou da vida dela, dos filhos, da família, até do traste do marido, quer dizer, do ex-marido. E sabe, enquanto ela me falava da sua vida, eu ficava prestando atenção assim, no seu jeito, nos seus traços, os olhos, a boca, o modo de falar, de sorrir. Eu nunca tinha reparado direito nela, para dizer a verdade. Dava para ver que era uma mulher bonita e ficava ainda mais linda quando sorria. Olha, eu, por mim, teria ficado a tarde toda na sua companhia. Mas ela falou que tinha de voltar para casa por causa das crianças, porque no sábado pagava uma menina para ficar com os filhos. No fim, acabei lhe dando carona até em casa. E depois, falei que ela podia contar comigo sempre, principalmente quando fosse fazer a mudança. Eu até tinha um conhecido, dono de um caminhãozinho, sabe, que podia fazer o carreto. Antes de sair do carro, ela ainda ficou me olhando assim, com aquele sorriso. Olha, eu nem sei como te agradecer, Jefferson. Você foi um amor comigo. Enquanto meu marido, quer dizer, meu ex-marido, aquela praga, me virou as costas, foi você que me estendeu a mão. Falou aquilo e me deu um beijo no rosto, me deixando ali dentro daquele carro, com o coração batendo forte dentro do peito. Olha, eu voltei para casa com a imagem dessa mulher no pensamento. Vai entender as coisas que acontecem com a gente. Juro, nada do que eu fiz foi com segundas intenções. Não foi. Eu sei que muita gente não acredita que se possa estender a mão para alguém, principalmente um homem para uma mulher, ou vice-versa, se a pessoa não tem uma segunda intenção. Mas juro, eu não tive. Em momento nenhum. Fiz só para ajudar mesmo. Só que não sei explicar o que foi acontecendo comigo à medida que a gente foi se aproximando. Eu, de repente, não conseguia mais tirar essa mulher do pensamento. Apesar de ter deixado tudo acertado lá com a minha ex-sogra, ela falou que só iria se mudar depois que recebesse o pagamento. A verdade é que parece que alguma coisa mudou entre a gente. Na segunda-feira, por exemplo, quando a gente se viu ali na firma, parecia que tinha alguma coisa assim, sabe, um clima diferente. Eu, da minha parte, não vou negar, senti até o coração bater mais forte quando a vi. Os dias foram passando e, como tinha prometido, eu a ajudei em tudo, principalmente no dia da mudança. Contatei aquele meu amigo, que tinha aquele caminhãozinho, e ele fez a mudança. Eu, inclusive, ajudei a carregar e a descarregar as coisas, junto com a Marli. Olha, quem me visse e não conhecesse a gente, claro, podia até pensar que eu fosse o marido dela. E não nego que esse pensamento até passou pela minha mente. Aliás, depois que a Marli se mudou, que se instalou, minha ex-mulher me procurou. Eu tinha passado na casa dela para dar um beijo na minha filha, na nossa filha, mas ela não tocou no assunto. Foi só depois que a Marli se mudou que ela veio me falar aquelas coisas. Escuta, Jefferson, é verdade que você botou uma mulher para morar lá numa das casinhas da mãe? Que está pagando até o aluguel para ela?
Pagando aluguel? Mas de onde você tirou isso, velho? Ficou louca? Tô pagando aluguel de ninguém, não. Ah, não tá, é? Não foi o que eu fiquei sabendo. Para aumentar a pensão da Nath, você fica se fazendo de pobre, né? Fala que ainda não recebeu, que não teve aumento. Agora, para ficar bancando mulher, você tem dinheiro, né? Olha, tem pessoa que não mede o que fala. Não quer saber se está com a razão ou se está falando bobagem. Bom, com certeza, devia ter sido a dona Sara a encher a cabeça da Ivete com aquelas bobagens. Até porque quem mais? Só podia ter sido ela. O pior de tudo foi que, além de ter me falado aquelas barbaridades todas, pro meu espanto, ela teve a capacidade de bater na porta da Mali para conversar com ela. Foi a própria Mali que veio me contar depois que a minha ex-mulher esteve lá, fazendo um monte de perguntas, como se tivesse direito, né? Olha, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão revoltado. E ela estava toda nervosa, viu, Jéssica? Aliás, parecia até que estava com ciúme. Você acredita que ela chegou a perguntar até se o meu caçula era teu filho? Eu fiquei tão envergonhado quando a Mali me falou aquilo. Pedi desculpas para ela e, enfim, pedi que ela não levasse em conta. Falei que a Ivete era uma pessoa assim, meio sem noção. Não era má pessoa, mas... E ela falou que estava tudo bem. Não era para eu me preocupar. Pelo menos não em relação a isso. A verdade é que todas essas situações, umas constrangedoras, como essa, por exemplo, outras assim, também meio... Aquilo foi nos aproximando, na verdade. Toda vez que eu a via, que a gente conversava, a gente almoçava junto direto também. Ou então, quando eu lhe dava uma carona até o centro, a gente ia pouco a pouco se tornando mais íntimos. Eu não podia negar a mim mesmo que estava sentindo alguma coisa por ela. Quem sabe fosse só atração. Na verdade, eu nem sabia o nome daquele sentimento. Mesmo assim, por não saber do que ela pensava ou sentia, e por não querer avançar o sinal, preferi ficar na minha. Até que um sábado, lembro que eu tinha lhe dado carona até o centro. Aí, quando eu parei o carro no lugar onde ela costumava descer, para minha surpresa, ela me falou aquela frase. E juro, foi surpresa mesmo. Então, Jefferson, eu estava aqui pensando, estou devendo um almoço para você lá em casa, né? Por tudo que você fez por mim e tem feito. Lembra que eu te prometi? Não esqueci não, viu? Que tal se fosse hoje? E hoje é um dia bacana, sabe por quê? Não tem bagunça, as crianças não estão lá em casa. Segundo ela, os filhos tinham ido passar o final de semana na casa da irmã dela, em Irati. Então a gente podia ficar mais à vontade. Olha, eu senti até aquele friozinho na barriga quando ela falou aquelas coisas. E é claro que aceitei o convite na mesma hora, né? Mas é que foi tudo tão inesperado que fiquei meio pateta, olhando para a cara dela, sem responder. E nisso, diante do meu silêncio, ela falou, ou então, sei lá, de repente você prefere almoçar em outro lugar. Não, Ali. Não, na tua casa tá ótimo. Ela sorriu, se aproximou assim de mim e me deu um selinho na boca. Eu, naturalmente, sentindo aquilo que já estava sentindo há muito tempo, não desperdicei a oportunidade e emendei o selinho num beijo de verdade. Fui com tudo para cima dela. E só para resumir, depois daquele beijo apaixonado, só posso dizer que foi o melhor sábado de toda a minha vida. Chegamos à casa dela, mas a gente nem pensou em almoço.
Já começamos a nos beijar, a nos abraçar. E naturalmente que tudo acabou terminando na cama. E só então, depois de saciado aquele desejo, é que a gente foi para a cozinha lidar com a comida. Almoçamos e depois, como sobremesa, voltamos lá para o quarto, para a mesma cama. E repetimos tudo de novo. O fato é que depois desse dia, a gente acabou se envolvendo. Depois daquele fim de semana maravilhoso. E todo mundo ali na empresa ficou sabendo, até porque a gente também nem conseguia disfarçar, sabe, o nosso envolvimento. Aquela felicidade que nos envolvia. Eu acho que eu nunca tinha sido feliz, pelo menos não daquele jeito, em toda a minha vida. Naturalmente que não demorou muito para minha ex-mulher ficar sabendo ou ter a confirmação do nosso romance e voltar à carga com aquela história de aumento de pensão. Na cabeça dela, era eu que estava pagando o aluguel e as despesas para Marli. Não era, juro que não era. E ainda ficou insistindo que o filho caçula da Marli era meu. Olha, o que essa mulher me torrou a paciência. Sempre que eu ia ver a nossa filha, ela entrava naquele assunto. Olha, cheguei a pensar que ela estivesse mesmo enciumada. Ou despeitada, não sei. Tirando isso, no entanto, tudo corria bem. Meu namoro com a Marli ia melhorando a cada dia que passava. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que ela fosse aquela mulher tão sensacional, tão especial, tão maravilhosa? Imagine, a minha felicidade estava ali pertinho de mim durante quase 2 anos. Se bem que naquele tempo ela estava casada, né? Mas, de qualquer maneira. Aliás, ela me falou exatamente a mesma coisa. Um dia, quando a gente conversou sobre isso. Desde a minha separação, que eu morava sozinho. E juro, mesmo que a Ivete ficasse me torrando a paciência, eu já estava pensando em convidar a Marli para morar na minha casa comigo. Ela e as crianças, claro. Porque, na verdade, eu a queria pertinho de mim o tempo todo. Queria dormir e acordar ao seu lado, todos os dias. Fazia o quê? 5 meses e meio, 6 meses que a gente estava junto. E eu já não tinha mais dúvidas do que sentia por ela. Já estava amando essa mulher mais do que tudo. E repito, queria que ela fosse minha o tempo todo. Só que antes que conversássemos sobre o assunto, que eu a convidasse para morar comigo, eis que o imponderável aconteceu. Um dia, no fim do expediente, uma surpresa nos esperava na saída da empresa. Eu não acreditei. Quando ela quase parou de caminhar e cochichou assim, falou como se... Meu Deus, o meu ex-marido. O cara estava na calçada e esperando por ela. Eu não o conhecia, mas repito, ela falou assim como... Sabe, quando viu o cara, chegou a parar de caminhar. Eu nunca tinha feito questão, ela devia ter foto do cara, mas eu nunca fiz questão nem de olhar. Naquela semana, eu estava a pé. Tinha deixado o carro na oficina. E assim que saímos pelo portão da empresa, ela deu aquela parada, sim. E antes que eu perguntasse o que tinha acontecido, já sabendo que o cara era quem era, ele se aproximou e perguntou: Marli, será que dá pra gente conversar? Ela ficou pálida. Até da minha mão ela soltou. E foi num fio de voz que ela falou aquilo. O que você está fazendo aqui, Luiz? O que você quer comigo? Quero conversar com você, Marli. Eu estive lá na nossa casa e me disseram que você
tinha se mudado, então eu imaginei que pudesse te encontrar aqui, na firma. Ele falou aquilo e olhou assim para mim, só que não disse nada. Aí voltou a olhar para ela e repetir que precisavam conversar, os dois. Olha, foi uma situação tão embaraçosa, principalmente quando a Mari se virou para mim e pediu que eu fosse para o ponto do ônibus. Que ela ia conversar com ele, ver o que o infeliz queria com ela. Depois ela me alcançaria. Eu não queria deixar ela conversar com ele. Fiquei com medo, fiquei com ciúme. Mas ela insistiu. Eu não tive alternativa a não ser concordar. O que eu podia fazer? Fui para o ponto, na rua de baixo, da rua da empresa, onde ela trabalhava, e os dois ficaram ali conversando. Olha, eu não sou nenhum idiota. Podia imaginar muito bem o que aquele infeliz queria com ela. Provavelmente devia ter se arrependido de ter saído de casa e ido morar embora com outra. E agora devia estar querendo voltar. E só de pensar nisso, eu tremia. Eu quase voltei até lá, para tirá-la de perto dele. Eu disse, quem esse cara pensava que era para fazer uma coisa dessa? Deixou a mulher na hora em que ela mais precisava, naquele sufoco, e agora voltava para... O canalha a tinha abandonado, não apenas ela e os 2 filhos. Aí passava 6 meses longe, sem dar notícia, sem dar pensão pros moleques. Aí do nada ele volta, querendo se aproximar dela de novo, se dizendo arrependido. Sim, porque pela cara dele só podia ser isso. Era bem isso que ele estava querendo. Olha, eu fiquei ali esperando um tempão. E foram os minutos mais angustiantes da minha vida. Só de pensar que ela pudesse amolecer. Dar mais uma chance para aquele safado. Sabe, aceitá-lo de volta. Eu me virava pelo avesso. Estava tão apaixonado que se a perdesse, juro, eu morreria. Pelas tantas, eu ali no ponto, a vi se aproximando assim, bem lentamente, de cabeça baixa, e isso já me fez estremecer ainda mais. Senti aquela fisgada no peito, já antevendo o que ela talvez tivesse para me falar. Sabe quando você prevê a desgraça? Quando ela chegou perto, eu perguntei, todo esbaforido. E aí, Marli, o que ele queria? O que ele queria? O que você acha? Voltar para casa, né? Casa? Mas que casa? Aí eu fiquei ali, olhando para a cara dela. E me corroendo por dentro, porque eu sabia. Tudo aquilo que eu tinha imaginado tinha se confirmado. E olha, quando perguntei o que ela tinha dito como resposta para ele, só pela expressão dela, eu já quase morri de medo de ouvir aquilo que eu mais temia na vida. Eu estava tremendo, juro, porque eu senti o perigo de perder aquela mulher por quem estava apaixonado. Como assim? O que eu disse? O que você acha que eu disse? Me responde, eu não estou aqui? Sim. Mas como assim? Se eu tivesse aceitado de voltar, teria ficado com ele. Você não acha? Quer dizer, então, que você não vai? Jefferson, estou apaixonada por você. Não quero me afastar de você. E não voltaria para ele, mas nem que ele fosse o último homem na face da terra. Olha, eu até tentei conter, mas sempre tive, vergonha de chorar, porque
mas as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. E num impulso, eu abracei essa mulher, mas com tanta força, que quase prendi a sua respiração. E ela também me abraçou assim tão forte, como se não quisesse me deixar escapar. Aliás, foi bem isso que ela pediu. Você promete que nunca vai me deixar? Promete que nunca vai sair de perto de mim? Olha, eu acho que foi aquele momento que consagrou o nosso amor. Porque eu tive certeza, naquele instante, depois de passar aquele medo de que nada nesse mundo poderia nos separar. Nem mesmo a volta daquele idiota, daquele estúpido. Não nego que eu tive medo de que isso acontecesse. Tive mesmo. Que ela o aceitasse de volta, mesmo que fosse só pelas crianças. Só que ela falou que me amava. Que não queria ficar longe de mim. Que eu era o homem certo para ela. Um cara 1000 vezes melhor do que aquele traste. Se bem que cá entre nós, né? Melhor do que aquilo. Depois que eu soube que ele andava rondando a sua casa, sim, porque ele não aceitou a negativa dela. Eu a convidei para morar comigo. E para minha alegria, ela aceitou. Sem pensar 2 vezes. De maneira que hoje, adivinhe, estamos juntos de um jeito assim que não tem como imaginar, tão perto um do outro. Estamos juntos vivendo como marido e mulher. Além de ser essa esposa maravilhosa, ainda ganhei mais 2 filhos. Que mais que eu posso querer nessa vida? Quer dizer, quem sabe, mais um filho. Um filho dela. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, tudo podia ter dado errado, desde que aquele cara voltou. Mas que bom que tudo terminou exatamente do jeito que eu imaginava, desejava, sonhava. Que bom que hoje eu posso dizer que finalmente encontrei aquilo que tanto procurava. Um amor para chamar de meu. E esse amor não veio sozinho. Trouxe junto a minha alegria, a minha aventura, a minha felicidade.